você vai ter seu aumento. O aumento vai uma notinha boa, vai alguma coisa. Turma, mas agora, sério, tá? Bem-vindos, oficialmente gravando. Lembrando o nosso simulado de ciências da natureza, eu vou cobrar raiz, módulo 12. Eu só tô com um módulo trocado, se é o 12 ou se é o 13, é o primeiro do quarto bimestre, tá bom? E na raiz, ontem nós revisamos uma parte, hoje a gente vai terminar o módulo. O que vocês têm que pensar que uma prova de vestibular vai cair raiz? O que vocês acham que mais se pergunta? Então, veja bem os desenhos, aquele desenho das partes da raiz, isso, e os tipos, a classificação de subterrânea, de aéreas e de aquática. Então, tem que saber para que cada uma serve. Então, vocês não podem esquecer. Oi, Nicole, bem-vinda. A raiz não é só para fixar, vai depender da função que ela desempenha na planta. Vocês estão lembrados dos tipos, né? Então, e hoje nós vamos para a anatomia interna. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Está todo mundo olhando essa caneta? Essa lapiseira? Se eu cortar essa lapiseira e olhar na parte interna dela, e vamos supor que eu tenho outra lapiseira que é caule, e eu corto também a parte interna. Como é que eu, olhando na parte interna, eu sei que é raiz? Que características, anatomicamente, que a raiz tem que ter para ser uma raiz? O que vocês acham? Assim, até agora, o que a gente estudou que vocês acham que vão identificar uma raiz? Em termos de estrutura, quando eu pego a estrutura e vejo, o que ela tem que ter? Vai pela função que ela tem das partes, pensa. Tem que ter vaso, isso mesmo, Henrique, porque senão ela não vai ser um órgão verdadeiro. A presença de vasocondutores é essencial. Mas o vasocondutor também está presente no caule, então a gente não vai diferenciar também. Então, vou fazer só uma pergunta. Caule absorve nutriente? Caule consegue fazer absorção? Não. Então, uma estrutura que diferencia a raiz do caule anatomicamente, lá internamente, que a gente vai estudar hoje, é a presença dos pelos absorventes na epiderme. Lembra dos pelos absorventes? Absorvente, absorver. Absorver o quê, Ju? Nutrientes, água. Então, turma, é isso que a gente tem que entender hoje. Eu vou abrir uma raiz na parte interna, e na parte interna eu tenho que identificar as partes, os componentes dessa raiz. Depois que a gente fazer isso, a segunda parte da aula é eu diferenciar anatomicamente uma raiz de uma monocotiledônia interna. Não estou falando externa, que a gente já sabe, que é pivotante e fasciculada. E você tem que olhar internamente, saber se essa raiz é de uma monocotiledônia ou se é de uma eudicotiledônia. Só vou lembrar vocês o que é isso, que acho que vocês devem ter esquecido. São os tipos de angiospermas, tá? As plantas com flores e frutos. Vamos lá, então? Para os desenhos. Bem-vindos! Coloca um oi aí para a prof. Bom dia e vamos partir. Vamos estudar a raiz, encerrar para a semana que vem a gente começar caule. Isso, dia, Caio! Vocês estão muito desanimados, eu quero que vocês todos animados. A gente está estudando uma matéria que vai ajudar muito vocês, não falar bobeira no dia a dia. Ah, Deus, tá vendo? Bom dia, Elô! Cássio, vai, vamos lá, vou partilhar, tá? Já tô gravando, olha as bobeiras, hein? E o meu chapéuzinho hoje tá melhor? Oi, Gabi! Hoje tá uma coisa mais parisiense, um conceito diferente. Você viu, Caio? Aqui é fracudão, né? Aí, prof. Ju, se Deus quiser, um dia vai morar fora, gente. Ainda não, porque vocês viram as moedas, do jeito que tá? Mas um objetivo meu é ficar fora um tempão, Caio. Estudando, fazendo as coisas. Ah, isso é ótimo. Será que eu É, consegui? Shelby.
Ai, que gracinha, Gelô. Obrigada, Emanuele, Cássio. Shelby, eu não sei o que é, Cássio. Ai, gente. Bom, pessoal, eu também, e lá em Paris, né, o Caio, se usa muito boina mesmo, sabia? É muito bonito. Bom, vamos começar nosso estudo de anatomia interna. Isso tudo nós vimos, né? Aprendemos as partes. Agora, turma, a gente vai para desenho. Então, vou focar bem os desenhos aqui para a gente não se perder. Vamos começar de uma por uma. Todo mundo está olhando esse desenho aqui cortado, ó, de cores? Bota um sim aí para ver. Ok? Bom, pessoal, então vou começar a mostrar esse desenho, que é o desenho pizza estranha, pizza esquisita, é isso mesmo. Essa pizza aqui, bom você lembrar, é esse pedacinho aqui que a gente tá vendo, ó. Então, turma, a primeira estrutura que a gente tem que entender é lembrar desse corte, né? Então, aqui para fora, ó, aqui para fora, nós temos epiderme, vocês lembram? E aqui para dentro é o córtex, o amarelo, e aqui internamente chama cilindro vascular, que é onde que estão os vasos condutores de seiva. Essa partezinha vocês é bom estarem lembrados, tá? Que eles têm... Ai, eu acabei de tirar. Então, o que a gente vai estudar agora é uma raiz de eudicotiledônia, tá bem? Bom, pessoal, então eu vou começar aqui com o desenho. Toda raiz, né, ela tem que ter, quando você faz o corte, pensa que isso aqui é a raiz, a gente está cortando, não tem que ter o revestimento, então tem que ter aqui, ó, que é a parte da epiderme, ok? Que não está anotando epiderme aqui, mas toda raiz, seja ela da dicotiledônia e da eudicotiledônia. Ju, que desenho é esse? Esse desenho, a gente está olhando a parte de fora, os tipos de raiz, ou a gente está olhando lá dentro, no interior dela, no oquinho dela? Isso não é muito não, Caio, você vai ver, tá? Fica tranquilo, de boa. Olha só para vocês verem. Então, o que está aqui no início de tudo é a epiderme. Abaixo da epiderme não é o córtex? Córtex, nós temos tecidos de preenchimento. Lembra os tecidos de preenchimento? De preencher espaço? Então, o córtex aqui tem células que fazem preenchimento. Isso, parênquima, muito bem. Henrique, escreve para mim no chat parênquima é igual a preenchimento. Então, isso aqui, ó, são células do parênquima, ok? Muito bem, mas a minha pergunta é, isso, como é que eu sei, Ju, como é que eu sei que acabou o córtex e começou a região do cilindro vascular, que é a região onde vai estar os vasos condutores? Como é que eu sei? Eu tenho que ter uma delimitação. Isso é o periciclo. Então, vamos começar a anotar os nomes. Essa camadinha de células amarelinhas aqui, ela é a primeira camada de células que vai delimitar o cilindro. Delimitar quem? Ju, olha aqui a parte interna do meio, ó. Esse cilindro central, você tá vendo que tem um laranjinha aqui em volta dele? Tá? Isso, a nova anotando para mim. Ju, você vai falar assim, o que que o periciclo faz? Você sabe o que que é peri? Do grego, só para vocês aprenderem um pouquinho mais. Periciclo, peri quer dizer ao redor. O periciclo está ao redor de quem? Escreve aí para mim. O periciclo está ao redor do cilindro vascular, ok? E qual que é a função dele, Ju? Para que que ele serve? Agora que vocês têm que estar anotando, tá, pessoal? Vocês estão todo mundo com a caneta aí. O periciclo, aqui tem células tronco, células embrionárias que estão se multiplicando, e daqui vão partir as raízes secundárias. Sabe a raiz secundária da raiz pivotante? Aquela assim, ó. Vou mostrar aqui, ver se está dando para ver. A raiz central e as secundárias. Então, periciclos são
É a região que vai formar as raízes secundárias, ok? Vamos resumir devagar para vocês entenderem. Isso mesmo, Henrique, é isso aí. Então, vamos lá. Periciclo, 2 pontos. Delimita o cilindro vascular, ou seja, falando mais simples, está ao redor do cilindro vascular. Periciclo, possuem células meristemáticas que vão fazer muita mitose e produzir as raízes secundárias ou laterais, que são as raízes que partem do pivô central. E pelo amor de Deus, meninada, escuta o que a prof está falando, que é simples. Não existe periciclo no caule. Periciclo é uma estrutura que, se eu bati o olho, eu estou olhando uma raiz, tá? Então, não existe periciclo no caule, ok? Na verdade, não, Henrique, é só para forma didática. São todas, às vezes, como tem parede celular de celulose, às vezes é meio verdinha, tá? Laranja é só para entender. Abaixo do periciclo, Prof, pode o falar. periciclo, ele delimita o cilindro vascular e também... Isso, aí ele tem a função de produzir as raízes laterais, ou as raízes secundárias, que são aquelas que partem da raiz principal. Geralmente, o periciclo está presente nas gimnospermas e nas angiospermas, tá? Alguém quer perguntar sobre o periciclo para eu continuar? Agora, a gente vai para uma camadinha de células que é uma barreira, que é uma coisa de louco, que é uma coisa, fala assim, é um escudo, é um muro da China para a raiz, chamado endoderma. Endo, dentro, certo? Endoderma são células, está em azul, que elas são impregnadas de 2 substâncias, lignina e suberina. E nessa célula tem uma linha, olha, vê se está dando para ver, ó. Essa linha ao longo das células inteiras chama estrias de Caspary. Estrias de Caspary presente no endoderma. Você vai falar assim, Ju do céu, para que tem isso? Essa estria de Caspary é o muro da China. Então, quando alguma coisa está entrando de fora por meio da água, a água está entrando, mas pode entrar micro-organismo, pode entrar partículas, pode entrar um monte de coisa. Tá entrando, a raiz está deixando, porque a raiz é burrinha, né? Ela está deixando entrar tudo, passou pelo periciclo. Quando chega na endoderme, essa endoderme tem as estrias de Caspary e elas barram as substâncias para fazer uma seleção. Então, eles selecionam, teoricamente, o que seria bom e o que não seria ruim. Por meio de quem? Então, o que a endoderme faz? Isso, Caio, muito bem. Estrias de Caspary, aí você coloca, depois do R, um Y, tá? Então, a pergunta é, galera, onde que está localizada as estrias de Caspary? No periciclo ou no endoderma? Isso, desse jeito. No periciclo ou no endoderma? No endo. E aí você vai pensar assim, Ju, ela tem uma linha de estrias, que nós chamamos, os biólogos, de estrias de Caspary, impregnação de lignina e suberina, que faz uma barreira. Barreira para quê? Para que é essa barreira? Para proteger a entrada aqui, ó, das substâncias no cilindro vascular. Porque se chega no xilema e no floema, as coisas vão subir, lembra? O xilema vai levar para cima. Então, olha só, gente, que tanto que a planta, ela tem uma forma de pensar, né? Então, vamos anotar. Anota endoderme. O endoderme controla a entrada de substâncias no cilindro vascular por meio das estrias de Caspary. Eu estou acabando de dizer que o endoderme está presente na região do cilindro vascular, na parte interna. Vamos olhar lá no desenho pequenininho para a gente ver? Ó.
Quem que é o endoderme aqui? Que cor que ele tá? Apesar de que tá escrito. Gente, controla a entrada de substância por meio das estrias de Cáspores. O azulzinho. Então, vamos de fora para dentro. O que que a gente aprendeu? A epiderme, revestimento. Ok? Abaixo da epiderme, as células de preenchimento, que está no córtex. Que hora que eu sei que acabou o córtex e começou o cilindro vascular? Na hora que chega no periciclo. Periciclo produz as raízes secundárias. Abaixo do periciclo, eu tenho o muro da China, que chama endoderme. Por que, que o endoderme é o muro da China? O que, que ele tem? Põe para mim aí no chat também, galerinha, os meus ajudantes queridos do meu coração. O que, que eu sou sem vocês? O endoderma tem as estrias de Caspary, que faz a seleção das substâncias. Então, teoricamente, era para entrar só coisas boas na raiz, mas nem sempre. Vai ter um exercício de capilaridade que vocês estão fazendo, né? Que a gente, para conseguir entrar, o corante, tem que cortar a raiz, sabia, turma? Lembra Vocês não estão fazendo uma experiência para mim? Se tiver a raiz ela vai barrar o corante. Vocês fizeram essa experiência? Só para vocês terem uma noção. Se você pega uma flor e ela tá com a raiz, igual a gente estudou a raiz normal, as estrias de Caspary não vai deixar o corante entrar. Olha que legal, porque vai barrar o corante. Se você pega uma flor, corta o talinho dela e deixa só com caule, o corante vai subir. A experiência que vocês então, Henrique, você viu que ela ficou coloridinha, né? Por quê? Porque se ela tivesse com a raiz, as estrias de Casperes não teria deixado o corante entrar. Gente, é muito interessante. Depois, quem quiser, não vale nota nada, mas só para vocês verem a diferença, coloque uma flor com corante sem a raiz, com o talinho cortado, a outra cortada, para vocês verem que não vai subir o corante. Porque as estrias de Casperes não vão deixar. Agora, turma, eu vou entrar aqui e vou aumentar. Agora a gente está no meio. O que, que tem que ter no meio? Abaixo do endoderma, o tecido que transporta as substâncias. Eu tenho que ter floema. Floema transporta seiva elaborada, comida, glicose. E o xilema, que está mais interno, ó. Tá vendo? O xilema são células, eles são assim, tá? São tubinhos, mas a gente tá vendo ele cortado mediano. Acabou minhas flores reserva. Não, Henrique, você já fez, tá ótimo, tá? Só que, pessoal, o que que acontece? Escuta o que eu vou falar agora e, pelo amor de Deus, não esquece isso até vocês passarem no passe do segundo ano. O segundo ano cobre isso aqui muito, tá? O cilindro vascular das dicotiledôneas é em X. Então, a gente tem tudo que tá em azul aqui, ó, formando um X, é xilema. Tudo que tá aqui, ó, rosinha, mais externo, é o floema. E isso, amarelinho, são células de preenchimento mesmo. Então, nas dicotiledôneas, o cilindro vascular vai formar um X, ok? Professora, Ana, vamos achar, né, Ana? Fala, Henrique. as células de preenchimento que tá no cilindro vascular são as mesmas que estão fora? Henrique, você é demais. Aqui, ó, também é preenchimento, né? A gente vai chamar preenchimento cortical do córtex. Aqui tá no meio. A gente vai chamar preenchimento medular. Mas só. Uhum. Mas aí, turma, não esquecer, nas dicotiledôneas, o xilema faz um X. Agora a gente vai para o outro grupo de planta, mas é a mesma coisa, só vai mudar a parte do meio. Ó, aí, foi mal. Peraí, gente, eu tirei meu negócio. Agora a gente vai para cá, ó. Vamos ver o que que a gente sabe. Ó, o que que tem? Agora a gente vai para a parte do meio de uma monocotiledônea. Ju do céu, o que que mudou? Vocês vão me falar, o que que mudou? Na parte interna da mono. Ó, vou pôr aqui. Não é mais um X. Não é mais um X, é isso, só isso, Caio.
Só que isso aqui é o que quebra os alunos nas provas, porque os alunos esquecem de estudar desta forma. Então, vamos relacionar o que tem? Pega aqui comigo. Tem epiderme, revestimento, tem córtex, onde está preenchimento, tem a camadinha de laranjinha, que é o periciclo, forma as raízes secundárias. Daí nós vamos ter um endoderme, que tem as estrias de Cáspores, e aí eu vou ter de forma organizada aqui, ó, o xilema para dentro, ó, o floema para fora, e no meio eu tenho uma medula, que são células de parênquima, de preenchimento, parênquima medular. Vamos lá, vamos lembrar. Xilema transporta a água e os sais, de baixo para cima. Então, o xilema é o que pega a água que está entrando na raiz e vai levar até as folhas, até o caule. O floema, Caio, ele vai pegar substâncias que foi feito da fotossíntese, a glicose, chamado seiva elaborada. Então, lembra quando a gente falou que cortou o caule, um anel de Malpighi, a planta morre? Porque corta o floema, não chega comida para a raiz. Dá para pegar esse desenho bem? Será que se a gente olhar agora a gente vai olhar de verdade uma micrografia de microscópio para ver se a gente identifica isso. Não sei se tem mais ou menos. Pode ser, Caio, nesse aspecto sim, tá? Porque, não porque que tem mais, mas tem mais espaço por causa da medula, né? Como a medula preencheu o espaço interno, o xilema e o floema, ele ficou mais alargado, tá? Mas o que vocês vão... Como é que você vai lembrar? Monocotiledônia, raiz de monocotiledônia tem parte interna, medula. Pronto. Tem que tomar cuidado quando a gente estudar caule, que também vai ter medula, alguns caules, tá? Ok? Aqui, vou continuar. Acabei de sair. A gente já está encerrando, agora a gente vai para os exercícios. Pessoal, acharam difícil? Periciclo, endoderma. Tá agora de boa? Olha só que legal. Só procura o X no meio, já. Viu, Henrique? Aluno inteligente é assim. É assim que você vai fazer. Tem X aqui no meio, ó, de xilema? Não, então eu sei, ó, que é uma raiz, ó, de monocotiledônia. Vamos identificar? Será que a gente consegue identificar? O que é a camada de cima? Epiderme. O que são todas essas células azuisinhas? É parênquima, ó, parênquima cortical, parênquima do córtex. O que é esse vermelhinho mais externo aqui, ó? Vai, gente, vou ver se vocês sabem. Essa é tudo igual, Caio. Aham. Periciclo, depois a gente tem o vermelhinho, endoderme, e entrou aqui no meio, não tem X, então tem medula. É monocotiledônia. Cadê o xilema? Lembra que o xilema é morto? O xilema é morto, impregnado de lignina, é esse aqui, ó, maiorzinho, ó. E essas daqui é o floema, ok? Isso, gente. Manu, fala o que você achou difícil que eu volto para você entender. Aqui, Manu, não pode cair desenho desse jeito em prova. Tem que cair assim, ó. Círculo é esse mais vermelhinho aqui, ó. Que não tá mostrando bem. Aí, agora, Manu, eu vou mostrar um desenho de prova para vocês verem, tá? É porque eu achei que fosse cair assim e eu não ia conseguir identificar direito, não, professora. Ah, piorou. É verdade, não acha mesmo, não. Ó, isso aqui é um tipo de desenho que cai, tá? Então, vamos por parte. Ó, o que é esse monte de pelinho saindo? Henrique, aqui esse tá ruim. Tem um melhor, tá? Vou mostrar mais. Ó, o pelo absorvente, ó, olha aqui para esse aqui, pelo absorvente. O 4, o que começa? Qual que é o revestimento no 4? Vamos anotando. O 4 é antes dele.
Antes dele, o 4 é epiderme. Tá? O 4 é epiderme. Aí vamos agora para baixo da epiderme. Olha só, vamos ver se eu acho um outro desenho. Olha o 1. Tá vendo que ele tá pegando a primeira camada em volta. O que que o 1 é? 1 é o periciclo. Isso, só que aí, turma, isso aqui eu peguei de uma questão que já estava desatualizada. Eles colocam com cores no vestibular, eles vão botar de cor diferente, não bota assim não, tá? Um é o periciclo. Aí, abaixo do periciclo é o 5. Quem que é o 5, ó? Isso, o 5 é a endoderme. Certo, aí a gente chegou no cilindro vascular. No cilindro vascular, vocês notem, ó, que tem xilema aqui no meio, ó. Tudo isso é xilema, ó. Fazendo um X. Então, que raiz é essa? Monodico. Pode chutar. Dico, aqui é o floema, floema, floema. E aqui o xilema, ó, ele vai fazer um X. Isso, gente. Vamos para outro. Isso é mais legal. Professora, o que é medula? Medula é uma região que não vai ter vaso condutor, parte interna. Então, o que que ela é composta? O que que tem dentro dela? Células de preenchimento. Então, aqui, ó, Caio. Aqui não tem medula, ó, você tá vendo? Porque todo o xilema tá preenchendo o espaço. Então, medula não vai ter vaso condutor, vai ter preenchimento. Isso, quem anotou para mim? Obrigada, Henrique. 5 endoderme, 4 epiderme, 3 xilema, 2 flema e 1 periciclo. Vamos ver um outro desenho. Olha esse. Vou deixar vocês pensarem, não vou falar. Henrique, isso, só para preencher. Isso é uma mono mesmo, Caio, perfeito. E tem um desenho errado aqui, inclusive, tá? Só para explicar para vocês, eu quero ver o que que vocês veem que está errado neste desenho. Vamos identificar. O que que é o 1? Pelo absorvente. O 2, ó, preenchimento, córtex. Isso. Então, pelos absorventes, o 2 é preenchimento. Tem parênquima aqui. O 3, olha só, tanto que o desenho tá errado. O 3, tá vendo que ele mostrou umas estrias, uma linhazinha? O que que seriam essas estrias? As estrias de Caspari, concorda? Endoderme. Mas a endoderme não é mais interna, ela tem que estar para dentro. Quem que tem que estar antes da endoderme? Que é o 4. O peri. Que legal. Manuela, eu estou mostrando que tem exercícios que colocam errado. Uhum. Então, ó, o periciclo tem que ser, vem primeiro o 4, depois vem endoderme. Uhum. Aí vamos ver agora, ó, o 5 e o 6. Como é que eu vou saber, Ju, quem é xilema e quem é o floema? No desenho. O xilema, ele é oco, porque ele morreu, tadinho. A lignina matou ele. Então, ó, o 5 é o xilema e o 6 é o floema. Tudo que tá aqui no meio, morreu. Isso é... Tudo que é aqui no meio é o cilindro vascular. Não tô conseguindo tirar. Tudo bem, gente. Inverteu, Caio. Então, eu estou mostrando os vestibulares. Isso aqui foi uma prova de faculdade particular. Então, não fazem de forma correta e a gente tem que saber, por exemplo, saber questionar num recurso.
Então, vocês nunca podem esquecer, de fora para dentro, para a gente encerrar e ir para a chamada. Todo mundo comigo. Epiderme, depois córtex, preenchimento, parênquima. Como é que eu sei que chegou no cilindro vascular? Quem que eu tenho que encontrar ao redor do cilindro vascular, formando raízes secundárias? Antes, ao redor. Antes da endo. Periciclo. Periciclo primeiro, ele indica que chegou no cilindro. Só que o periciclo é para crescer raízes secundárias, ele não faz seleção. Abaixo do periciclo, em volta, tem o quê? Agora sim, endoderme. Primeiro peri, depois endo, Manu. O que a endoderme tem, que é uma muralha da China, que faz seleção, que faz com que a célula escolha o que entra e o que sai? O que tem na endoderme? As estrias de Caspary, muito bem. Passou a endoderme, o que a gente tem que encontrar? Depende se é uma mono ou se é uma dico. Tem que encontrar xilema e floema. Se for em forma de X, vai ser uma dico. Muito bem, Nicole. Se for uma forma de medula, medula internamente, xilema e floema em volta, mono. Regaçou, gente, é isso. Isso é a última matéria Professora, no simulado. Pode falar, Caio, querido. eu tô travado. Então, Vai. a medula é só o formato interno da mono? Das mono. Isso. Vou até voltar aqui com o desenho, só para você ver. Caio, é uma coisa que serve só para diferenciar a mono da dico. Professora, Pode falar. o parênquima de preenchimento é o córtex ou ele tá depois do córtex? Ele está localizado no córtex. O córtex é só uma região, tá, Henrique? Então, beleza. Córtex é toda essa região amarelinha e localizado nele estão os parênquimas. Tá? Ô, Henrique, isso aí. Ó, Caio, eu vou mostrar aqui de novo a imagem, só para vocês terem uma noção, tá? Só um pouquinho. Meu marido tá dando aula lá embaixo. Você sabe o que aqui em casa é assim: quem chega primeiro no escritório, pega o escritório. Aí tem Disputa. tem dia que eu acordo assim, nossa aula é 7h15, eu acordo 7 horas. Aí ele já chegou primeiro. Aí hoje, 5h30, eu já estava acordada, porque hoje era o último conteúdo, eu queria deixar bem preparadinho, bem bonitinho. Ó, aqui, ó, Caio. Então, você vê que é a mesma coisa? Tem córtex, tem periciclo, tem endoderme, só que quando chega aqui nas mono, ó, a maior parte interna é preenchido de células que não são tecidos de condução. São as mesmas células que estão aqui de fora, que são de preenchimento, é a medula. Quando você vem aqui na dico, a maior parte da dicotiledônia é xilema, preenchido de xilema. Só isso, tá? Aquele branco ali é o preenchimento? Esse branquinho, Isso. é o xilema. Então, o xilema, ele fica dentro do floema? No caso da dicotiledônia, ele é sempre mais interno. O floema é esse rosinha, ó. Aqui, ó, olha esse aqui. Vamos aumentar aqui o desenho para cá, ó, Caio. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha. Ó. Aqui, floema. Tudo isso, ó, toda a parte interna vai ser xilema. Tudo isso aqui, ó, é xilema. Tudo isso. E o floema aqui. Então, você viu que o cilindro vascular foi ocupado totalmente pelos vasos condutores? Isso na digo. Quando eu chego aqui na mono, ó, o xilema não, ele está organizado, ó, de uma forma que sobrou espaço. Que espaço é esse? É a medula. Então, só existe esse espaço nas mono. Medula, mono. E o que tem nessa medula que você... Isso, e o preenchimento é amarelo. Tudo que é amarelinho... Entendi.
É como se fosse assim, igual você falou, aqui, ó, seria os isopores quando você está recebendo um correio. Aqui é o isopor e isso aqui é a sua encomenda, tá? Ele está preenchendo espaço. E aqui eu mostrei essa imagem, ó. Nessa imagem, o que que a gente percebe? A gente tem o quê, ó? Neste caso, ó, xilema, 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 tá vendo? O xilema, ele é morto, ele é todo oco, xilema. Só que o que que acontece? Não tem xilema dentro. Então, o que que é isso aqui, ó, Caio? Nesse caso, o isopor é azul. Aqui é medula, ó. É como se fosse esse desenho aqui, ó. Tá? Bom, esse material eu já vou pôr no Classroom, ele vai ajudar vocês a fazer o trabalho, a fazer o simulado. A matéria, eu vou tentar fazer assim, ó, galerinha, para a gente encerrar. A matéria do trabalho vai ser a matéria do simulado, porque aí vocês vão estudar para o simulado fazendo o trabalho, pode ser? Caio, agora eu vou falar sério. Muito obrigada aos meus ajudantes, tá? Caio, Pedro, o João Pedro. Henrique, você chegou depois. Eu não vou fazer prova esse bimestre, mas o professor, tá? Nós vamos fazer trabalho de biologia. Mereço uma palminha? Eu e o prof. Carlão Lindões merecemos uma palminha? Que é ilha? Irra. Vamos colocar chamadinha primeiro A, depois o primeiro B. Gente, nós somos top, nós somos da biologia. Gente, da biologia é só gente top. Vocês não têm noção. Ó, prof. Ju e Carlão no primeiro, prof. Ana Paula e o Newton no segundo. Chega o terceiro, vocês têm o maior prof de biologia de Campo Grande, que é o Edilson. Gente, vocês estão na melhor escola para biologia. Tem que vender o produto, né? Tem, não é? E o produto vende, hein, Henrique? A gente tem que escolher os alunos para entrar, de tanto aluno que quer entrar no referencial. Você tem noção? Ô, prof, Ah, tem alguma professora Amanda de biologia na escola? Amanda? Não. Se tiver, deve ser plantonista, que nem deve estar esse ano. É porque na reunião dos pais, eu perguntei para Edilson o que que ia fazer a respeito do Carlão, né? Aí o Edilson disse Ah, que no turno dele ia trocar para Ana Paula. Só que aí o Valdivino ficou falando Amanda, Amanda, Amanda. então é isso. Então é a nossa plantonista, porque é sempre assim, né, Caio? A gente tem o professor titular da sala e o plantonista, que geralmente é um outro professor. Então, provavelmente, a Amanda vai tentar dar essas aulinhas, porque o professor ele não pode entrar em contato com vocês, ele é transplantado, né? Entendi. Certo? É bem sério, inclusive. Uma coisa é eu ficar doente, outra coisa é o prof. Nossa, jamais, não pode, gente. E o prof segue a quarentena certinho, você não vê ele sair pra nada. A prof Ju não, a prof Ju até viajou pra Goiás. Não, gente, eu fiquei 7 meses sem ver minha família. Tá certo. Vocês viram que eu só fui agora, porque eu sou muito correta. Turma, colocaram aí todo mundo? Aninha, a minha ajudante das paródias, vai ter paródia rolando? Manda a paródia para prof, que aí eu mando pro grupo, coloco lá no Classroom. Então, de novo, vamos acordar isso, Ana? Acha a paródia para prof de raiz, tá? Vamos revisar novamente o que eu falei para vocês não se perderem. Quarto bimestre vai ser trabalho meu e do Carlão. O meu trabalho vai ser o conteúdo do simulado, para vocês estudarem para o trabalho, estudarem para o simulado. Raiz. E não vou alisar, não, tá? Bota coisa para vocês fazerem, para vocês estudarem. Nossa, é maldosa ela, meu Deus. Caio, vai ser aquele Exatamente. trabalho, vai ser o trabalho de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Ah, Não, gente, é mentira. Não é isso não. 20 questões. Fernanda, né? Não, Fernanda. Sofremos. Pelo contrário, é para ajudar vocês, tá?
Todo mundo botou a chamada? Gente, eu que entrei no link do professor ontem, vocês viram? Que louca! Eu lembro. Ai, gente, eu lembro. Ainda bem que Do a nada, a professora lá na aula. Não é? Gente, que vergonha que eu fiquei. Ainda bem que o prof é muito de boa, né? Se fosse outro. Ele falou, agora eu vou causar o cal em todas. Ai, que absurdo. Que vergonha. Só que com o alfabeto inteiro. Que absurdo! Olha, meus alunos, Caio, Fernando, Henrique, nada disso. Gente, vai ser só um. Ó, não é sério, vai ser. Vocês têm que fazer um esquema da raiz, o esquema dos tipos, o esquema da aula de hoje. É o nosso trabalho. Depois eu vou explicar. É muito. Nossa, então eu nem precisava ter feito o esquema da raiz que eu fiz no dia que a senhora pediu o esquema. Eu peguei e fiz o esqueminha, o desenho. Nem Uai, precisava. já vale, Caio. Ah, mas tá feio, né? Pra trabalho tem que ser algo bonitinho, Vai de tudo, né? novo, então. Não é bem só desenho, assim, veio, Henrique, tem que ter desenho e o esquema. É porque se não fizer desenho, faz maquetinha. Então vai vir de questões. Ai, gente, como é que eu faço para vocês para aprender botânica? Eu tenho que desenhar, hein? Como é que eu boto isso na cabecinha de vocês? Para desmontar o trabalho. O que que aconteceu, Nicole? Eu não entendi. Aula do Plaça, hoje vai ter o GC, graças a Deus. O que que eu aprontei? Me conta, vai. Ele descobriu que ele consegue entrar nas outras aulas com o link da escola. Sério? Ele não sabia que podia? Não, agora ele sabe. Gente, Aí ele, nossa, agora pode, vou entrar na aula do Plaça. Ah, gente, pode mesmo? Eu não sabia disso, não. Foi assim que a Ju Ninguém falou entrou. que não pode, né? Tipo, professores. não pode. Ó, eu não tinha mandado o meu link e o professor mandou depois. E aí eu, no desespero de querer desgravar o negócio lá, eu fui e entrei no link do professor. Eu falei, meu Deus. Agora o aluno vai estar lá, opa, acabou a biologia. De repente foi para literatura já. Ai, pensa se eu pego vocês falando de mim, olha. Tá gravando, inclusive, né? Nossa, mas a professora, meu Deus. Gente, pode ir, tá? Vocês estão livres. Livres da prof. É assim que vocês querem, né? Ai, eu vou morrer ali. Ô, Não, gente, prof, Tchau, prof. Obrigada. eu quero tchau, hein? Eu quero tchau. Só vou eu ficar. trabalhei. Vai ser tipo. Tchau, professora. Ei, fala, Caio. Você faz o desenho, aí embaixo você coloca os termos, tudo certinho, o significado. Ah, isso tá bom, tá certo. É, Isso. não, porque é uma forma de estudar, Caio, tá? Aham, tá ótimo. Tchau, prof. Bom, obrigada, Henrique. Obrigada, Caio, por tudo hoje, meninos. Até mais, Fernanda, Gi, João Pedro, Pedro Paulo. Tchau, João Pedro. Obrigada, João Pedro. Tchau. Pode deixar que você vai ter o seu aumento.
Pedro Paulo, só falta você. Você está presente? Eu vou encerrar a aula.